Caros alunos, caras alunas, bom dia. Quem fala aqui é o professor Paulo Supimpa, a quem foi dada a tarefa de preparar uma apresentação para vocês falando de contratualismo, Hobbes, Locke e Rousseau. Estamos tentando, com toda a boa vontade possível, manter as nossas atividades educacionais dentro de um padrão que seja o mais positivo possível, mesmo diante desse quadro que nós temos aí no Brasil, no mundo, com relação à pandemia, e estamos aqui tentando fazer o melhor possível. E agradecemos a atenção, o esforço e a concentração de vocês, tá bom? Nós dividimos em duas aulas, aula 5A e 5B. Vamos começar a 5A agora. Vamos lá. Slide 2. Se vamos falar em contrato social, em sociabilidade humana, me parece oportuno uma introdução sobre a natureza humana. Então, eu pediria que você pausasse a apresentação para ler esse texto do slide 2, que em seguida eu vou falar de outra maneira, mas o assunto é o mesmo. Bem, imaginando que você já leu o texto do slide 2, vamos lá. Caríssimos, caríssimas, é o seguinte: a ciência contemporânea, e isso inclui a sociobiologia, a antropologia evolutiva, a genética, a embriologia, as psicologias evolutiva e comportamental, a psicologia social também, a informação, a neurociência cognitiva, a genética, etc. São campos que estudam as marcas da seleção natural na evolução humana. Nos últimos 30 anos, com o avanço dessas ciências, esse debate, natureza humana versus meio social, mais que reacendeu, ele foi, eu diria, amplificado e trouxe novas complexidades com grande impacto na política e na filosofia do começo do século XXI, principalmente. Slide 3. Bem, tem uma pergunta nesse slide. A política seria uma convenção entre os homens e não algo inscrito em sua natureza biológica? Essa resposta eu espero que você tenha condições de dar ao final dessa aula. Porque o fundamento da teoria moderna do Estado, segundo, por exemplo, Thomas Hobbes, é a passagem do estado natural ao estado civil, do estado apolítico ao estado político. Essa transição ela é representada pela renúncia de cada indivíduo ao direito de usar cada um a própria força existente no estado de natureza e que torna todo mundo, todos os indivíduos, iguais entre si, para delegar o direito do exercício da força a uma única pessoa ou um único grupo ou instituição, que será o único autorizado a usar a força contra eles, ou seja, o Estado, através do contrato social. Bem, no slide 4 você vê aí o rosto dos três pensadores que vamos estudar. Esse termo, contratualismo, foi muito usado
mas particularmente por alguns teóricos do direito, da política e até da moral. Por exemplo, Thomas Hobbes, o primeiro aí à esquerda. Justamente para quê? Para evocar princípios deliberadamente escolhidos pela coletividade, ou seja, pelo povo, pelos consorciados, digamos assim, a fim de instituir uma ordem que permita a coexistência pacífica ou, pelo menos, suportável entre os seres humanos. No slide 5, para começar, você vê uma figura interessante que mostra as pessoas, o povo se unindo na forma de uma balança, como que prontas para deliberar, discutir, pesar e julgar as atitudes coletivas que foram tomadas ou que serão. Nós, seres humanos, possuímos uma necessidade natural de abandonar nossa condição individual em prol de uma coisa que os biólogos chamam de tribalismo. Nós somos criaturas tribais. O homem é um animal político, como dizia Aristóteles, quer dizer, um animal social. E o que Hobbes dizia é que nos primórdios o homem abandonou o que ele chamou de estado de natureza, que seria um tipo de desordem ou ordem caótica, onde o homem seria o lobo do próprio homem, uma vida selvagem, animalesca, competitiva ao extremo. Ou seja, onde a necessidade de sobrevivência seria predominante sobre qualquer tipo de ordem coletiva maior. E gostaria de me desculpar, mas caso você escute algum som estranho, um cachorro latindo, um toque de celular, uma criança gritando, é que eu estou em casa, não estou num estúdio à prova de som. Então pode ser que eu nem perceba e você escute algum som aí estranho, né? Mas que não deve interferir na sua concentração. E por favor, mais uma vez eu lembro, não se esqueça de pausar a apresentação toda vez que tiver um texto, para que você possa ler e acompanhar a aula melhor. Como, por exemplo, essa frase aí de Thomas Hobbes, no slide 5. Bem, slide 6, pausando a apresentação para ler o texto, você vê aí a figura da ideia do Leviatã, um monstro bíblico que acabou sendo associado ao Estado poderoso a quem as pessoas deveriam ceder sua vontade individual. O Thomas Hobbes pôs a doutrina do contrato social a serviço da defesa do poder absoluto do Estado. Daí a ideia de um monstro, né, poderoso. Ele estabeleceu assim essa ideia de realmente de um monstro poderoso e dominador, o seu Leviatã. Thomas Hobbes enunciou a fórmula básica desse contrato. E qual seria ela? Que fórmula mágica seria essa? Para manter a paz e a ordem numa sociedade? Bem, ele mesmo respondeu em outra frase. Ele disse que seria assim: transmito o direito de governar-me a este homem ou a esta assembleia, contanto que tu também cedas a teu direito da mesma maneira. Então, repetindo, transmito o direito de governar-me a este homem ou a esta assembleia, contando que tu também cedas o teu direito da mesma maneira.
No slide 7, o próprio Jean-Jacques Rousseau explica o que seria o contrato social em uma de suas frases, que você pode ler aí acima. E abaixo tem talvez a mais famosa frase dele, a famosa frase do Bom Selvagem, onde ele diz que o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Diga-se de passagem, essa frase já hoje é totalmente refutada, até mesmo pela antropologia, pela sociologia, pela psicologia evolutiva, enfim, pela própria ciência do ser humano, né? Mas durante muito tempo ela serviu para que muitos pensadores acreditassem que o homem é meramente fruto do meio e da educação, que o homem não pudesse ter um determinismo biológico nesse sentido. Isso hoje acabou. No slide 8, você vê aí uma pergunta, né? Contratualismo, o que seria? Uma resposta possível é que um compromisso mútuo que deve ter para os consorciados força de uma lei. E alguns consideram que o contrato social tenha sido a origem do próprio direito civil. Seria um contrato de cada cidadão com todos. Mas esse gênero de contrato só pode valer no Estado de Direito. Ditadura, não. Né, caríssimo? Caríssima. Numa ditadura, não é possível pensar num contrato social condizente com os interesses de uma república racional. No slide 9, uma outra pergunta. Veja aí. O contratualismo teria começado com os sofistas? Bem, possivelmente sim. Essa doutrina é bastante antiga e, muito provavelmente, os seus primeiros defensores podem ter sido, por que não, os sofistas. Mas foi realmente entre os séculos ali, 16, 17, até início do 18, que a ideia contratualista teve grande força libertadora em relação aos costumes e às tradições políticas. Então veja aí, existiu contrato social na antiguidade? Bem, nos moldes de organização doutrinária política, como nos séculos 16, 17 e 18, com Thomas Hobbes, por exemplo, não. Mas o próprio Aristóteles atribuiu a um discípulo do sofista Gorgias a doutrina de que a lei seria pura convenção entre os homens e seria a garantia dos direitos mútuos, ao que Aristóteles se opôs, porque ele argumentou que, nesse caso, ela não seria capaz de tornar bons e justos os cidadãos. É que Platão e Aristóteles, o próprio Sócrates, tinham a visão de que seria uma função pedagógica do Estado que educasse os seus cidadãos. Isso já aparecia na filosofia clássica grega. Então, encerramos aqui a nossa aula 5A para daqui a pouco começar a aula 5B, fechando assim a ideia de contratualismo com Hobbes, Locke e Rousseau.